27º domingo do tempo comum ano B. Leitura para 6 de outubro de 2024 com o tema: A família tem o DNA de Deus. Irmãos e irmãs, ajudem com que essas leituras, essas reflexões possam chegar a mais comunidades, a mais pessoas e a mais famílias. A primeira leitura é de Gênesis, capítulo 2, de 18 a 24. Então o Senhor Deus, depois de ter formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, apresentou à criação o homem, que nomeou a todos, mas não encontrou um auxiliar semelhante a ele. Então Deus fez descer sobre o homem um sono profundo, tirou-lhe uma costela, formando dela a mulher, e apresentou-a ao homem. Ao vê-la, ele exclamou: Esta é realmente osso dos meus ossos e carne de minha carne. Chamar-se-á mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Irmãos e irmãs, Deus manda um sono profundo em Adão, que anestesiado passa pela primeira cirurgia de um parto criador, do qual nasce a mulher. O milagre da criação pertence exclusivamente a Deus, e o homem não podia testemunhar, por isso teve sono profundo. Como um pai que leva a noiva ao altar para a constituição de uma família, Deus leva a mulher ao homem e confia aos dois a continuidade do ato criador. Como em Deus não existe divisão, o homem e a mulher, para ser fiel ao Criador, precisa viver a unidade. Eis a grande missão da família criada por Deus: gerar os filhos na unidade e na comunhão. Na segunda leitura de Hebreus, capítulo 2, versículo de 9 a 11. Irmãos, Jesus, que por um pouco foi inferior aos anjos, vemo-lo agora coroado de glória e de honra por causa da morte que sofreu. Pois era necessário que, pela graça de Deus, experimentasse a morte em proveito de todos. Convinha, na verdade, que Deus, origem e fim de todas as coisas, conduzisse seus filhos à sua glória. Aquele que santifica e os que são santificados proceda de um só. E por isso todos formamos um. Irmãos e irmãs, Cristo enfrentou o poder e as forças destruidoras da morte, para que a humanidade pudesse receber santificação. Nossa missão é a mesma de Jesus, ou seja, temos que enfrentar as forças e o poder que geram a morte, para que com o poder e a graça de Deus, continuemos a vencer as forças geradoras da morte. No Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 2 a 16. Aproximaram-se de Jesus uns fariseus e perguntaram: Pode um homem repudiar sua mulher? Jesus disse-lhes: Que vos ordenou Moisés? Eles responderam: Moisés permitiu que se passasse um certificado de divórcio para se repudiar a mulher. Jesus disse-lhes: Foi por causa da dureza do vosso coração que ele vos deixou essa lei. Mas no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher, e assim o homem deixará o pai e a mãe para se unir à sua esposa, e os dois serão uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra a primeira. Se a mulher repudiar o marido e casar com outro, comete adultério. Depois disso, trouxeram crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos queriam impedir. Jesus indignou-se e disse: Deixai vir a mim as criancinhas, pois dela é o reino de Deus. Irmãos e irmãs, o homem e a mulher foram criados à imagem e semelhança de Deus. Toda vez que vemos uma pessoa, estamos vendo a imagem de Deus. Os fariseus seguiam a lei, que esquecia que somos a imagem e semelhança de Deus, e por isso via o casamento como algo falível, como algo puramente humano, e esquecia que Deus, ao criar, nos fazendo homem e mulher, nos cria com a missão de continuar o ato criador ao gerar filhos e filhas para zelar da criação. Neste evangelho, o adultério é visto como infidelidade contra a unidade estabelecida na união matrimonial.
Não existe vantagem para o homem nem para a mulher, pois qualquer um dos dois que forem infiéis comete adultério e agem contra o Senhor. No ato criador, Deus nos fez com a mesma responsabilidade de continuar o ato criador com a geração de filhos e filhas que perpetuarão o poder criador de Deus em nós. Dessa forma, o homem e a mulher precisam cumprir com fidelidade, precisam proteger a aliança de Deus conosco. O farisaísmo de ontem e de hoje buscam condenar a mulher, busca impor a força do machismo, busca impor uma sociedade condenatória, onde uns precisam pagar pelos pretensos erros de outros. Jesus é muito claro em sua revelação. O homem deixará pai e mãe para unir a sua mulher, e os dois serão uma só carne. Portanto, não separe o homem o que Deus uniu. Quem abraça e vive a fé vai se tornando uma só carne. Quem renega a fé vai abraçando a divisão e se afastando de Deus e dos irmãos. Neste contexto que Jesus traz uma criança para o meio dos acontecimentos e alerta que o reino de Deus é daquele que agem com simplicidade, com inocência e com a fé que a criança revela em sua família. Assim nós precisamos de simplicidade, de inocência e de uma fé na família trinitária que nos gerou e nos deu a missão para com toda a humanidade. Deus confia a cada um de nós, homem e mulher, esposa e esposa, de continuar o ato criador. No tempo de Jesus, as mulheres viúvas ou divorciadas, as crianças, os doentes, os que tinham alguma deficiência, os estrangeiros e os famintos, todos esses grupos eram rejeitados. Mas Jesus deixa muito claro que no centro de nossa missão cristã deve estar sempre as pessoas que foram rejeitadas pela sociedade ou pela igreja. Precisamos entender que a lei de Deus, a nós revelada nos 10 mandamentos, são orientações de vida e revela o caminho para nos mantermos fiéis. Nos revela como devemos praticar o amor e a justiça. Nos revela como trabalhar o direito e a paz. Nos revela o caminho que nos conduzem à fidelidade. Que a graça, o amor e a paz de Deus estejam com todos. Amém.